Olá, eu me chamo Liz e faço leitura de registros acásticos desde 2015 e hoje eu vim falar sobre uma sessão que eu achei bastante interessante, menino. Ela é sobre uma pessoa que estava sentindo espasmos musculares, sabe? Essa pessoa sentiu uma fincadinha e depois tinha um espasmo muscular. E foi em médico, menino, foi em médico, olhou, mexeu. E ainda assim tomar uma medicação que os médicos pediram para ele tomar, não tinha sarado completamente, sabe? Aí ele falou assim, ô Liz, abre uma sessão de registro para mim e vambora, né? Vamos lá mexer. Me acompanha que eu conto o resto. Então, aconteceu assim. Essa pessoa estava queixando, foi ao médico várias vezes, foi em vários médicos, né? E as pessoas estavam se queixando de espasmos musculares. Não sabia o que tinha acontecido, não sabia a origem, foi nos médicos, eles não sabiam precisar o que tinha acontecido e tal, e ele estava ficando muito chateado, porque era uma pessoa muito criativa, é uma pessoa muito criativa, né? Aí ele me disse assim, nossa, Liz, até minha criatividade está indo embora, porque eu tô tendo espasmos. Tinha espasmos no peito, na perna, sabe? E tava tendo muitos espasmos. Falou assim, lembra que eu te dava um monte de ideias? Realmente ele me dava um monte de ideias, um amor. Aí eu falei assim, claro, pois é, nem isso tô conseguindo mais, eu não tô conseguindo concentrar, tá péssimo. Aí a gente acessou os registros acásticos, né, dele, chamamos pelo guardião, né, o guardião, antes da gente tratar sobre esse assunto, né, que eram os espasmos musculares dele, né, o guardião mostrou toda uma historinha que ele vai percorrer ainda. Foi fantástico, menino. E assim, pegava os pontos principais dessa historinha que ele ainda vai viver e chamava atenção para determinados pontos. A gente estava vendo a linha do tempo dele no futuro. Então, e o guardião falando, quando acontecer isso, haja dessa forma. Quando acontecer aquilo, haja dessa outra forma, sabe? Dando aconselhamentos do que ele podia esperar nessa próxima etapa da vida dele, sabe? Eu achei lindíssimo. E assim, com bastante riqueza de detalhes, né? Falando o que ia acontecer pouco a pouco, como que ele ia se sentir, se acontecesse alguma coisa, como que era para reagir. Foi diferente, né? Muito diferente para mim, né? Com essa riqueza de detalhes toda, né? Outra coisa, mudando de praia, né? Puxando um pouquinho o fio da meada de uma outra história, né? Eu atendi uma moça há um tempo atrás e o caso dela também foi interessantíssimo, porque os guardiões começaram a falar de tempo. Com 16 anos aconteceu isso assim, assado. Interferiu na sua vida dessa maneira. E foi falando. Com 11, com 16, com 19, com 21, sabe? E eles foram falando as datas, sabe? Falando o que tinha acontecido, qual tinha sido o trauma e quais as sequelas daquele trauma que a pessoa viveu, sabe? Eu nunca tinha feito uma sessão daquela, achei lindíssimo. Na sessão de ontem isso começou a acontecer, a sessão de ontem foi diferente da moça, né? Não dava mais tempo de fazer uma leitura assim tão profunda de crença limitante. Então falou, aconteceu quando você tinha tal idade. Aí ele falou assim, aconteceu mesmo. Aí ele contou o que aconteceu, o evento traumatizante que ele passou, né? Enfim, então voltando para esse rapaz que tinha os espasmos musculares. Então, o guardião mostrou alguma coisa bem no miolo, bem no centro do cérebro, sabe? Aí eu falei assim, meu querido, eu não sei se é hipófise, se é pineal, mas ele tá mostrando que é lá no miolo, é sistema nervoso central, miolinho, né? Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, olha, parece que foi alguma coisa que veio do centro da Terra. Eu não sei se é geobiologia,
Eu fiquei sem saber, né? Porque ele estava mostrando ainda. E à medida que vai mostrando, a gente tem que ir falando. É como se fosse uma retroalimentação. A gente vai falando, a imagem vai aparecendo. A gente vai falando, a imagem vai aparecendo. É lindo. Tem sessão de todo jeito, menina. Tem formas que são reveladas de todas as maneiras, né? Aí eu falei assim, olha, parece que foi um pulso eletromagnético, alguma coisa assim que afetou, sabe? Bem lá no centro do cérebro. Menina, ele deu um pulo. Ele mora numa região de terremoto. Ele deu um pulo e falou assim, foi um terremoto! Foi um terremoto! Aí ele contou que 2 semanas depois do terremoto, que ele começou a sentir esses espasmos no corpo. Olha, menina, eu achei interessantíssimo, sabe? E eu nem estava lembrando disso mais, né? Porque ele passou por isso também, acordou de madrugada, assustadíssimo, desceu as escadas, saiu correndo e tal. E ele falou que foi um verdadeiro terror. Você acorda e a sua casa toda balançando, você... Deus me livre e guarde, você está entregue, imagina, você está dormindo completamente entregue e tal, e de repente você acorda com a casa toda balançando, tipo assim, haja, e haja rápido, e haja agora. Deus me livre e guarde, nossa senhora. Foi para mim, assim, muito interessante, sabe, ver isso. Como que registro acástico mostra minúcia, é uma coisa assim... Te convido a vir conhecer, né? Te convido a vir fazer uma leitura de registros acásticos. Porque a riqueza de detalhes é muito grande, sabe? No caso dele, eu vou dar... Suponha que ontem ele me telefonou e hoje eu o atendi. Suponha. 2 dias antes, eu estava sentindo fincadinhas no corpo e pequenos espasmos, mas tudo muito pequenininho, sabe? Na região das pernas. Aí eu senti a fincadinha e falei assim, gente, parece canivetinha entrando gelado e dando aquele espasmozinho, sabe? Aí no dia que ele me ligou, eu tava sentindo isso. No dia que ele me ligou, pediu, ô Liz, vamos marcar uma sessão? Vamos marcar para amanhã, porque amanhã tá o horário assim assado, eu tô mais tranquila. Aí no outro dia eu continuei sentindo e durante a sessão eu continuei sentindo. Na hora que acabou a sessão, eu já não sentia mais espasmos. Agora eu vou fazer uma interrupção. Vou ligar para ele, para perguntar para ele se ele ainda continua sentindo os espasmos. Espera aí só um pouquinho, que eu vou daqui a pouco. Então, né, retomando aqui minha conversa, vai ter barulho lá fora, vai ter barulho na cozinha, tudo quanto é canto, preocupa não, patinha de cachorro andando. Então, né, retomando, liguei pra ele pra saber como que ele tava se sentindo, né. Aí ele me disse o seguinte, que no dia que a gente fez, ele sentiu muita... o espasmo doía muito, né, durante a sessão doía muito e tal. No dia seguinte, doeu um pouco menos, né. E no terceiro dia já estava sentindo muito menos ainda. Eu fiz um vídeo falando sobre pergunta boba. Que a moça me falou sobre uma dor de cabeça que ela sentia, que médico não resolvia e tal. E ela me contou. Ela sentia com mais frequência, né, e com muita intensidade. Então ela me contou que à medida que o tempo foi passando, ela foi sentindo menos dor e o espaço entre uma crise e outra era maior. Então, o que ele veio me contar foi isso, sabe? Que tá diminuindo, devagarinho, né? Mas, assim, eu trouxe isso porque eu fiquei muito satisfeita, sabe? Falei assim, puxa vida, é uma pessoa que eu conheço, eu gosto, né? Então, a gente fica muito mais preocupado com o bem-estar, né, da pessoa, né? Não que a gente não fique com o das outras pessoas. E teve, assim, um outro dado bastante interessante dessa consulta, é que quando ele sai para o lado de fora da casa dele, aterrorizado, aquela energia de medo, de pavor, de terror, essa energia teve uma conexão
com a energia de outras pessoas que viveram neste lugar e passaram por isso também. Esse terror que ele sentiu, quando ele sentiu, houve uma conexão também com aqueles que sentiram antes dele. Olha, registro acástico fala de coisas demais, menina. Nossa Senhora! E eu achei assim muito interessante, né? Que um dia antes dele me ligar para combinar comigo de fazer uma leitura de sessão, uma sessão de registro acástico com ele, eu já estava sentindo as dores que ele estava sentindo. Porque a sessão começa antes da sessão começar, né? Então, tinha gente que um dia antes, por exemplo, eu ia tratar uma pessoa, ia atender uma pessoa que estava com uma dor na perna, né? Às vezes, na noite, eu começava a sentir a dor na perna, ou então um dia antes, né? O dele eu comecei a sentir 2 dias. 2 dias antes um dia antes dele me ligar, 2 dias antes da sessão acontecer, né? Então, são essas coisas, assim, fantásticas dos registros acásticos, né? A energia dos registros, a gente não sabe o que é merecimento seu, né? Que seja curado, a gente não sabe. É só na hora da sessão mesmo. Tá certo? É isso. Se você quer fazer a sua leitura de registros acásticos, mande uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Eu tenho prazer em atender. Então é isso. Recado dado, né? Venha, se você gostou do vídeo, achou pertinente, compartilhe, né? E é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Um beijo, um abraço. Até breve. Te aguardo.